Na lição desta semana vamos aprender como que Moisés cresceu em sua compreensão e em seu relacionamento com Deus e o que isto pode nos ensinar sobre o nosso crescimento em nosso relacionamento com Deus e sobre a nossa compreensão acerca dele. Então a história de Moisés vai ser muito importante para você que é um cristão, para você que talvez não seja um cristão, mas que queira estreitar o seu relacionamento com o Criador. Nós vamos aqui começar lendo um texto que se encontra em 2 Pedro 3,18, que esse texto trata da experiência que todos nós devemos de ter para que possamos manter uma relação de amizade e salvífica com Deus. Grava isso aqui. A nossa relação tem que ser de amizade, mas também salvífica. Isso significa que não devemos ter apenas um conhecimento teórico de Deus, mas um conhecimento relacional, experiencial, tá? 2 Pedro 3,18 diz: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto mostra que a vida cristã, em essência, se resume a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi por acaso que em João 17, verso 3, Jesus disse que a vida eterna está em conhecermos a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Ou seja, o conhecimento de Deus é a essência da nossa experiência neste mundo. Conhecer a Deus dá significado à nossa vida, dá significado aos nossos sonhos, aos nossos propósitos e objetivos. Porque nós não fomos criados para sermos isolados. Nós fomos criados para encontrarmos o significado no divino, para encontrarmos o significado no Criador. Então vamos aprender com Moisés como que podemos buscar este crescimento na graça e no conhecimento do nosso Criador. Aqui, na parte de domingo da lição, é dito que Deus, em Êxodo 33, 7 a 11, pediu que Moisés fizesse uma tenda, chamada tenda da congregação, ou tenda em algumas outras traduções, tenda da reunião. Esta tenda, a lição deixou bem claro para nós, esta tenda que Deus mandou Moisés construir, não era a mesma coisa que o tabernáculo, onde o ritual do santuário era realizado pelos levitas, sacerdotes, sumo sacerdote, mas essa era uma tenda que Deus pediu para Moisés construir a fim de que Deus mantivesse uma relação íntima com Moisés e revelasse a sua vontade a Moisés para que Moisés transmitisse isso ao povo. Aqui em Êxodo 33, 7 a 11, vemos a menção a esta tenda. Interessante que quando Moisés ia para esta tenda, o texto diz aqui no verso 11 de Êxodo 33 o seguinte: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Quando o texto diz que o Senhor falava com Moisés face a face, isso aqui é uma declaração surpreendente, porque mostra o nível de intimidade que havia entre Deus e Moisés. A intimidade que havia entre Deus e Moisés era maior que a intimidade que Deus tinha com qualquer, ou teve com qualquer outro tipo de profeta. Tá? Em Números 12, versículo 8, né, aprendemos, Números 12, 6, até vou ver aqui direitinho, aprendemos que Deus se comunicava com o profeta através de sonhos ou visões, tá? Números 12, 6. Olha aqui, ó. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Não é assim, verso 7, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temesses falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, ele via a forma de Deus, Deus aparecia de uma forma que Moisés pudesse compreendê-lo da sua perspectiva humana. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não iguais.
porém Moisés não via a face de Deus. Tá? Então, quando aqui diz em Êxodo 33, 11, que ele conversava com Moisés face a face, não significa que Moisés via a face. O objetivo da expressão é enfatizar a proximidade. Deus se comunicava com Moisés de uma forma muito próxima, audível, porém a face de Deus não era vista. Então isso aqui não contradiz João 1,18, porque eu sei que alguns já vão me perguntar e eu estou aqui para ajudar você em relação a isso. João 18 diz que ninguém viu a Deus, porém o Deus unigênito, Jesus Cristo, o revelou a nós. Então não é uma contradição. Moisés viu a Deus, porém não viu a sua face. E você vai ver isso aqui ao longo de Êxodo 33. Nós vamos até mencionar isso aqui na parte de terça-feira, tá bom? Mas o que nós devemos destacar aqui é o crescimento contínuo que Moisés teve na compreensão e na sua relação com Deus. Antes de Moisés chegar a este nível de relacionamento com Deus, grave isto aqui. Moisés passou por alguns passos. Antes de ele se encontrar com Deus em uma tenda, conversar com Deus de forma audível, sem ver a sua face, Moisés passou por um processo. Isso aqui vai ensinar algo muito importante para você e para mim na nossa relação com Deus. Primeiramente, eu anotei aqui uns 11 passos, tá? Quando lemos a história de Moisés, primeiramente, Moisés fugiu do Egito após ter matado um egípcio, né? E ele foi cuidar de ovelhas. Passou um bom tempo fora de cena, diríamos assim. Isso envolveu o seu preparo. Isso foi necessário para o seu preparo, né? Então Moisés cuidou de ovelhas. Durante o período que esteve no deserto, esteve com seu sogro, ele também, depois de um momento, ele escreveu Jó e Gênesis. Depois foi chamado por Deus lá em Êxodo capítulo 3. Foi chamado por Deus para libertar o povo. Depois ele atuou no Egito, quarto passo. Depois liderou o povo. Depois recebe a revelação de Deus no Monte Sinai. Guia o povo de Deus pelo deserto. Escreveu a lei na sua forma, não o decálogo, né, mas o restante de Gênesis a Deuteronômio, se encontrando com Deus na tenda do encontro, na tenda de reunião. Depois vemos que Moisés, em Deuteronômio 34 ali, morre, e depois nós vemos que ele é ressuscitado e levado para o céu. Então você percebe vários passos Moisés seguiu na sua relação de proximidade com Deus, tá? Isso nos mostra, amigos, que o conhecimento de Deus leva uma vida, né? E até na eternidade você e eu estudaremos sobre Deus para sempre, porque Deus é infinitamente superior e complexo em relação a nós. Mas ao mesmo tempo ele é um ser simples, que se revela aos seres humanos de uma forma que os seres humanos possam compreendê-lo. Então o que eu queria destacar para você da lição de domingo é isso. Moisés, o conhecimento que Moisés teve de Deus foi um processo, foi uma jornada, foi uma relação diária até chegar ao ponto de uma intimidade tão profunda em que ele conversava com Deus pessoalmente. Obviamente ele foi um profeta, então o profeta teve esse privilégio. Só que com Moisés Deus teve uma relação ainda mais íntima do que em relação a outros profetas, tá bom? Então, crescimento. Tá? Crescimento na graça e no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Isso é o que Deus requer de nós, é isso que nós podemos aprender aqui com Moisés. Na parte de segunda da lição, nós lemos aqui em Êxodo 32, 12 a 17, que Moisés fez um pedido para Deus. Moisés pediu, né, que Deus o acompanhasse, a ele e ao povo, durante toda essa jornada. E Moisés sentiu a necessidade de pedir isso, né, porque o povo já havia quebrado a aliança. O povo já havia adorado um bezerro de ouro, já havia quebrado os 2 primeiros mandamentos do decálogo. Tá? E aí Moisés, no verso 13 de Êxodo 33, diz assim: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho,
para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Aqui, Moisés descobre que quanto mais ele se relaciona com Deus, mais necessário é conhecer a Deus. Ou seja, quanto mais se conhece a Deus, mais acaba desconhecendo, porque vamos percebendo o quanto Deus é um ser extremamente superior a nós. Ainda mais com a nossa mente limitada pelo pecado. As nossas emoções, a nossa razão, as nossas conexões neurais não são mais as mesmas de quando a humanidade saiu das mãos do Criador. Então nós temos sérias limitações para compreendermos a Deus e por isso precisamos muito mais do que a lógica humana, e ela faz parte desse processo, porque Deus é o criador da lógica, e por meio da lógica entendemos a revelação de Deus, nós precisamos essencialmente da revelação de Deus. A nossa lógica não pode alcançar a Deus somente por si mesma. Podemos sim, pela lógica, concluirmos que existe um Criador. Isso é perfeitamente possível. Agora, para compreendermos e entendermos o Criador das Escrituras, da Bíblia, precisamos da revelação. Então, Moisés pede para Deus isso, né? Que Deus se faça presente, que Deus se revele a ele de uma forma cada vez mais plena. Tá? Só que este conhecimento que Moisés desejava não era apenas uma compreensão intelectual de Deus, o que é também importante, tá? O que Moisés queria era um conhecimento vivencial, relacional, experimental de Deus. Então isso aqui é importante, ó. Eu vou unir as duas coisas para você. Devemos conhecer a Deus por meio da nossa experiência com Ele, mas nós também devemos ter os conceitos corretos sobre Deus. Tá? Por quê? O que Jesus fala em João 17,3? Que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Então eu não posso ter um conhecimento qualquer de Deus ou de qualquer divindade para que eu possa ser salvo por Cristo. Eu preciso ter um conhecimento correto. Então, quando você compreende corretamente a Deus, de acordo com aquilo que Ele se revelou, você vai ter um relacionamento melhor com Ele. O que eu quero dizer com isso? Vou dar para você uma ilustração. Uma pessoa que não crê na doutrina bíblica da Trindade, ela não tem como se relacionar corretamente com Deus. Ela não reconhece o Deus triuno das Escrituras. Então, ela vai manter uma relação deficiente com Deus. Todos nós temos uma relação deficiente com Deus. Aqui somos pecadores, tá? Mas eu digo que uma pessoa que não tem uma correta noção do Deus bíblico, ela não se relaciona com ele adequadamente. Outro exemplo, nossos amigos, testemunhas de Jeová, né? Sinceros, filhos de Deus, grandes missionários, não é? Tem uma compreensão totalmente distorcida da pessoa de Cristo. Para eles, Cristo teve um começo, teve um início. E Deus Pai tem a divindade de Deus é absoluta, é superior, ou seja, enquanto Deus é todo-poderoso, na visão deles, Jesus não é esse Deus todo-poderoso. Isso muda totalmente a forma como você se relaciona com Cristo. Se você crê que Cristo é uma criatura, você se relaciona com Cristo como se ele fosse uma criatura. Agora, se você crê que Cristo é o Deus Criador, que faz parte da divindade, que faz parte da Trindade, aí você não está se relacionando apenas com uma criatura inocente que morreu na cruz por você. Você está relacionando-se com o Deus Criador que se transformou num ser humano para morrer na cruz por você. Então, 2 Pedro 3,18 tem mais sentido e significado quando Cristo é Deus. Porque o texto diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é menos do que Deus, significa então que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de um ser inferior a Deus? Não faz sentido. Agora, se Cristo é Deus, quando eu cresço na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, eu cresço na compreensão que eu tenho da divindade. Então, por isso que a doutrina bíblica da Trindade é fundamental para que você possa compreender plenamente a Deus dentro daquilo que Ele se revelou e você possa se relacionar adequadamente com Ele. Então aqui nós temos que unir as duas coisas, o conhecimento
uma compreensão intelectual de Deus, de acordo com aquilo que ele se revela, e também um conhecimento vivencial, relacional da pessoa dele. Tá? E aí, a pergunta que eu deixo para você refletir com base aqui na lição é a seguinte: você conhece a Deus ou apenas conhece algo acerca dele? Isso aqui é fundamental você responder essa pergunta. Escreve até aqui nos comentários. Diga, eu conheço algo sobre Deus ou eu conheço quem é Deus. Isso aqui é diferente. Se você apenas tem um conhecimento teórico de Deus, não vai adiantar muita coisa. É um passo e é importante. Agora você precisa também ter um conhecimento relacional com Deus. Escreve aqui nos comentários, preciso de um conhecimento intelectual e relacional com Deus. Escreve aqui para você poder, para eu te ajudar a memorizar isso. Preciso de um conhecimento intelectual, porém relacional com Deus. Então temos que unir as duas coisas. Indo para a parte de terça-feira, aconteceu algo aqui de muito interessante. Em Êxodo 33, 17 a 23, vemos que Moisés faz um grande pedido a Deus. Rogo-te, no versículo 18, rogo-te que me mostres a tua glória. Ou seja, ele queria ver tanto a forma de Deus quanto a face de Deus. E olha que interessante, quando Deus fala com Moisés acerca disso, ele mostra para Moisés que conhecer a glória de Deus é muito mais do que ver a forma gloriosa dele. É muito mais do que isso. Olha o que Deus diz para ele. Versículo 19. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aqui, a revelação da glória de Deus é muito mais do que Deus revelar o seu brilho, a sua presença física, diríamos assim, vou colocar esse física entre aspas, né, porque Deus não é de carne e osso como nós. Mas para Deus, revelar a glória envolve revelar a sua bondade, o seu caráter. Então Moisés fez um pedido. Deus atendeu esse pedido de uma forma muito melhor e superior. Moisés, eu não vou te mostrar a minha face. Até porque no verso 20 é dito, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então Deus falou, olha, você não pode ver a minha face. Você é um pecador. Eu sou um Deus santo. Eu sou um fogo consumidor, diz Hebreus 12, né? 26 a 31. Então veja bem, Deus é um fogo consumidor do pecado e do mal. Se Deus entra em contato conosco, com a natureza pecaminosa que temos, entramos em combustão, morremos na hora. Então, o pecado, vamos comparar o pecado a um combustível, a algo inflamável. Tá? Entrou em contato com o fogo consumidor, puf, acabou. Então Deus não fala conosco face a face para preservar a nossa vida, ok? Por isso. Então por isso que Deus tem que chamar um profeta, capacitá-lo a isso, aparecer a ele em visão, não mostrar a sua face, porque até mesmo numa visão, se um profeta visse mesmo a face de Deus, ele morreria. Tá? Então pense assim, Deus não fala com você pessoalmente não porque ele não quer, é porque você e eu não podemos contemplar a glória dele. Tá? Então aí Deus esclarece isso e Deus esclarece, olha, eu vou passar toda a minha glória diante de ti, porém você não vai ver a minha face. Aí Deus impede que Moisés veja sua face, Deus tapa, não é? Para que Moisés não veja, Deus passa, e aí, por meio desta visão que ele teve de Deus, diz o texto que ele viu a Deus pelas costas, ou seja, Deus assumiu uma forma para que o ser humano pudesse compreendê-lo um pouquinho, né? Mas Deus não é uma nuvem, Deus não é uma fumaça. De acordo com Apocalipse 21:4, nós vamos 22:5, na verdade, deixa eu conferir se é 22:5, nós vamos ver a face de Deus. Deus vai se mostrar para nós como ele realmente é, tá? Apocalipse 22:4, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, na eternidade, você vai conhecer Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Tá? Então, você vai ter uma compreensão muito maior de Deus e eu também. Eu quero muito
Eu tenho uma grande vontade de conhecer o Pai, obviamente a Jesus pessoalmente, e tenho assim uma grande expectativa de ver como é o Espírito. Porque o Espírito Santo é claramente apresentado na Bíblia como Deus e como um ser pessoal, tá? Então eu quero ter esse privilégio. Então quando Deus se manifesta para Moisés a sua glória, Deus manifesta o seu caráter e a sua bondade. E Moisés fica extasiado com o que ele vê sobre Deus, ele sente tudo aquilo que Deus realmente é, e aí Moisés tem uma revelação ainda mais clara do caráter de Deus, tá? Vamos para a parte de quarta-feira. De que maneira mais Deus se revelou a Moisés? Além de Deus aparecer desta forma em visão, não mostrando a sua face, mas aparecendo pelas costas, né? Moisés tem essa revelação da glória de Deus, do seu caráter. E aí, Deus também se revela, de acordo com Êxodo 34, 1 a 28, né? Quando você lê isso aqui, Deus dá as segundas tábuas da lei para Moisés. Olha que interessante. A revelação da glória, da bondade e do caráter de Deus está em conexão com as segundas tábuas da lei. Está aqui na sequência. O que isso significa? Que Deus revela o seu caráter, a sua bondade, a sua pessoa, através de sua palavra e através de suas leis. Então não foi por acaso que após Deus passar diante de Moisés, aqui em Êxodo 33, 17 a 23, após Deus aparecer para ele ser visto pelas costas e não o seu rosto, né? Deus em seguida dá as segundas tábuas da lei. O que isso nos mostra? Que a lei é uma revelação do caráter de Deus. Você lembra, né, que Jesus resumiu o decálogo em Mateus 22, 36 a 40 em 2 grandes mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o resumo da lei é o amor. Então o amor de Deus é claramente visto no decálogo. Porque nos 4 primeiros mandamentos aprendemos a amar a Deus. Nos últimos 6 mandamentos aprendemos a amar ao próximo. Então você pode ter certeza que, de acordo com o texto bíblico, para conhecermos o caráter de Deus, temos que estudar a palavra de Deus e as leis de Deus. Em especial o Decálogo, que é um resumo da vontade moral de Deus. Tá? E quando Deus escreve uma outra versão da lei, porque o povo de Israel havia quebrado o pacto, né? Deus aqui está assegurando a Moisés o seguinte: olha, eu vou consertar o pacto que o povo quebrou. Tá? Eu vou arrumar todas as coisas, vou fazer uma nova aliança com vocês. Aqui, Êxodo 34, 10. Ó. Eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. E aí Deus, né, refaz aqui a aliança, dá novamente as tábuas da lei, porque o caráter de Deus, a bondade de Deus é perceptível através de sua lei, tá bom? E indo aqui para a parte de quinta-feira da lição, também algo muito importante, aqui em Êxodo 34, 29 a 35, vemos que o rosto de Moisés resplandecia quando ele saiu deste encontro com Deus. E aí nós vamos fazer aqui um paralelo com o que Paulo disse em 2 Coríntios 3, quando ele fala da nova aliança. Isso aqui vai ser importante até para você explicar para um irmão evangélico de outra igreja que pensa que a lei de Deus foi abolida por causa da nova aliança, tá bom? O que acontece? Em Êxodo 34, 29 a 35, o rosto de Moisés resplandeceu porque ele teve um contato com o Deus glorioso e porque ele compreendeu melhor sobre Deus. Então, quando ele compreende melhor quem é Deus, e por ele estar na presença desse Deus glorioso, tanto esta compreensão, tanto este conhecimento teórico, intelectual, quanto relacional, fez com que a face de Moisés brilhasse. E o povo, obviamente, se assustou com aquilo. Então, o que Moisés tinha que fazer? Ele tinha que cobrir o seu rosto com um véu.
até o momento em que aquela glória fosse se desvanecendo, apagando, e aí ele tirava o véu e o povo não sentia mais medo de estar na presença dele. Então isso nos mostra, né? Deus quer nos transformar nesta relação íntima que temos com Ele. Quanto mais contemplamos ao Criador, melhores nos tornamos, uma versão melhor de nós mesmos, né? Porque nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Você lembra da lei espiritual que estudamos na lição passada, do Salmo 115? Né? Por que não devemos venerar ou prestar culto a qualquer imagem de escultura? Porque somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Tá? E Moisés estava sendo transformado à imagem daquele Deus que ele contemplava. Ok? E aí em 2 Coríntios 3, olha o que acontece aqui. Eu aqui dei uma analisada, eu gosto muito desse comentário, né, comentário Andrews, né? É um comentário muito importante para você estudar a Bíblia, preparar bons sermões, recomendo muito, né? E aqui neste comentário Andrews, de Romanos Apocalipse, né? Eu fiz aqui uma leitura do que ele comenta sobre 2 Coríntios 3,18 para pegar alguns dados a mais para você na lição. E esse texto de 2 Coríntios 3, ele é muito usado para falar da abolição do decálogo, tá? E aí por que eu vou te dar aqui alguns detalhes? Para você perceber que o texto não trata da abolição do decálogo. Então eu peguei aqui algumas informações, tá? Para que você possa implementar o seu estudo da lição da Escola Sabatina, crescer nesse conhecimento e também transmitir a outros na sua classe, tá bom? Olha o que acontece. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui no comentário Andrews é que aqui, entre outras coisas, né, o comentário disse o seguinte, ó, que as duas alianças, aqui na página 227, as duas alianças, a antiga e a nova, não é? São comparadas em termos do esplendor que as acompanham, ali em 2 Coríntios 3, 7 a 11. Paulo apresenta uma espécie de midrash, ou comentário rabínico, implícito sobre Êxodo 34, 29 e 35. Então, este evento em que em que a face de Moisés brilha por ele estar na presença de Deus, e este evento em que Moisés tem que cobrir a face com o véu para o povo não se assustar até esta glória divina ir desvanecendo, né, é uma espécie de um comentário, 2 Coríntios 3 ali, 7 a 11, uma espécie de comentário que Paulo faz de Êxodo 34, 29 a 35. E aí o que Paulo faz em 2 Coríntios 3? Ele contrasta a antiga e a nova aliança. Por que ele faz esse contraste? Não é para abolir o decálogo, é para mostrar a superioridade da nova aliança por ter sido inaugurada através do sangue de Cristo. Analise isso aqui. Nós já estudamos mais de uma vez isso. A base de toda a aliança de Deus sempre foi o sangue. Tá? Não existiu nenhum momento em que a base da aliança não fosse o sangue. Para você ter uma ideia, né, Hebreus 13, 20, é um texto muito esclarecedor, diz assim, ó. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então a aliança de salvação é chamada de eterna aliança. Por quê? De acordo com Apocalipse 13, 8, 1 Pedro 1, 18 a 20, Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então antes de existir a antiga aliança, já existia a aliança eterna, que é a salvação por meio do sangue de Cristo. Deus ensina isso através do sacrifício de animais, através da chamada antiga aliança. Na nova aliança, Deus muda o seu recurso pedagógico. Ele não se utiliza mais de sacrifícios de animais, agora é o próprio sangue de Cristo que inaugura esta aliança que já havia sido prometida desde os tempos eternos. Então o que eu quero lhe mostrar com isso? A base da aliança, da salvação é a mesma. Não existiu nenhum momento em que a salvação veio pelas obras. O problema foi que, sim, judeus compreenderam indevidamente, israelitas compreenderam indevidamente a antiga aliança. Houve um momento em que quando Deus dá a aliança para eles, eles acabam dizendo o seguinte, não, tudo que o Senhor disser nós o faremos. Só que eles esqueceram
de que eles, por eles mesmos, não poderiam fazer isso. É Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Isso é revelado não só em Filipenses 2,13, mas em toda a Bíblia. É Deus, Ele mesmo prometeu em Jeremias 31, 31 a 34, que é Ele que quer colocar um coração novo dentro de nós. Então isso é uma obra dele. Tá? E aí o que Paulo faz? Paulo faz um contraste entre Antiga e Nova Aliança, não para abolir o decálogo, mas para mostrar que a Nova Aliança inaugurada com o sangue de Cristo é superior à Antiga. Na verdade, a base é a mesma, sangue, não é obras. Mas já que o povo não entendeu, então Deus renova esta aliança, né? E Deus explica, cumpre-a definitivamente por meio do sacrifício de Cristo. Então o que Paulo faz aqui? Paulo diz que se a antiga aliança já foi gloriosa, ou seja, a face de Moisés brilhou, porque ele manteve contato com Deus. Ele não manteve contato com um Deus inferior a Jesus Cristo. O Pai e Jesus têm a mesma natureza, a mesma essência. Então o que ele argumenta? Se a face de Moisés brilhava na antiga aliança, muito mais glorioso é o ministério da nova aliança por causa da glória da pessoa de Cristo, que é totalmente revelada a nós. E também porque nesta nova aliança, o Espírito Santo é o agente de capacitação para que façamos a vontade de Deus, tá? E aqui, na página 227 e 228 do comentário, vou ler para você, é dito o seguinte: a antiga era caracterizada por uma glória que se desvanecia gradualmente, ou seja, o rosto de Moisés brilhava. Porém, aquela luz ia apagando, aí ele tirava o véu para que as pessoas estivessem na presença dele. Por isso, foi substituída por uma aliança eterna com uma glória muito superior. Hebreus 8, 6 a 13, Hebreus 13, 20. E aí segue em todos os aspectos o ministério que produz justiça nos seres humanos, que é o ministério de Cristo, é permanente, o que o torna muito mais glorioso. Então, já que o sangue de Cristo nos justifica, cumpre a realidade prometida nos sacrifícios de animais, é óbvio que a nova aliança, inaugurada pelo sangue de Cristo, né, ela é superior. Por quê? Porque ela apresenta a glória do Evangelho e também a atuação do Espírito Santo em transformar as pessoas à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, na nova aliança, o poder do Evangelho não é velado. E aí segue aqui no comentário, Paulo interpreta o fato de Moisés ter velado o rosto para cobrir uma glória que estava passando como um sinal do desaparecimento gradual da antiga aliança. O pleno significado da antiga aliança é compreendido quando o véu é removido, isto é, quando nela encontramos Cristo. O apóstolo argumenta que os judeus incrédulos precisavam reconhecer que a antiga aliança apontava para Cristo. Então por que um véu permanecia sobre os judeus incrédulos? Porque eles não contemplavam a Cristo. E quando Paulo fala da remoção do véu em 2 Coríntios 3, ele não está falando da remoção da lei. Ele está falando da remoção daquele véu da incredulidade que os impedia de ver Cristo nas Escrituras. E quando Paulo fala no verso 6 que a nova aliança, né, não é da letra, mas do Espírito, e que a letra mata e o Espírito vivifica, ele não está sendo contra o decálogo, mas mostrando o quê? Que o decálogo sem Cristo condena o pecador. Se você não for justificado por Cristo, o decálogo mostra que você é um pecador e condena você. Ok? Agora, Cristo não aboliu o decálogo. O que Cristo fez foi perdoar a sua transgressão do decálogo. É diferente. Então, muitos irmãos evangélicos veem aqui uma abolição do decálogo. Não, isso é absurdo. Não pode se abolir o decálogo. Se abolir o decálogo, aí estamos livres para sermos pecadeiros até não aguentarmos mais. Não é isso. Paulo, ele contrasta. A antiga aliança tinha a letra. As pessoas viveram a letra da lei, não o espírito dela. Agora que somos perdoados por Cristo, a letra não nos mata mais. Agora a lei vai fazer parte do nosso interior, porque Romanos 8,4 diz o seguinte:
a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, veja, na nova aliança, no ministério do Espírito Santo, a lei não é abolida. O que acontece é que a lei vai se cumprir em nós pela atuação dele em nós. Tanto que Hebreus 8:10 fala dessa lei sendo escrita no coração. Então o que Paulo fala em 2 Coríntios 3:6 não é da lei sendo abolida, mas ele mostra o seguinte: se você não for justificado por Cristo, a lei te condena, porque a lei não pode dar vida ao pecador. Como que a lei vai dar vida eterna ao pecador se ela mostra que eu sou pecador? Se a lei mostra que o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23, então a lei não pode dar vida ao pecador. É Cristo quem dá, é o Espírito Santo quem nos dá esta vida. Agora, ao mesmo tempo, ele escreve esses princípios em nosso coração, de modo que não vivemos na letra da lei, mas no espírito da mesma. E quem vive o espírito da lei é óbvio que ele vai praticar os 10 mandamentos. Ele não é uma pessoa perfeita, não foi ainda glorificado, mas vai crescer a cada dia na graça, no conhecimento de Cristo e vai se tornar, pelo poder do Espírito Santo, uma versão melhor de si mesmo. Tá bom? Eu fiz aqui uma breve explicação desse texto, eu espero que tenha lhe ajudado, né? Estamos já chegando, amigos, aqui no final da lição, estamos indo já para a 13ª lição. Nesta próxima semana eu já vou postar a lição bem mais cedo, para que vocês possam acompanhar antes. Nesta semana eu terei vídeos novos, tá ok? Eu peço então que você não deixe de ativar o sininho das notificações, porque assim eu posso avisar você desta nova lição. E para finalizar, eu quero, além de agradecer você por me acompanhar no estudo da lição, eu quero te pedir uma coisa: se você ainda tem interesse de aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus através do estudo de Daniel e do Apocalipse, eu criei uma comunidade chamada Comunidade na Mira da Profecia para estudar Daniel e Apocalipse. Já temos várias aulas introdutórias sobre profecias e eu já estou postando nesta semana Daniel capítulo 3. Só a aula de Daniel capítulo 2 teve quase 1 hora. Então eu não estou brincando de estudar profecias com os meus alunos, eu estou estudando a fundo, até abordarmos todo o livro de Daniel, todo o livro do Apocalipse e outros trechos apocalípticos que encontramos nas Escrituras. Então eu gostaria que você fosse aqui na descrição do vídeo e se inscrevesse. Há ali 3 planos de inscrição. Qualquer um dos planos que você escolher vai lhe permitir ter acesso à comunidade. Aí você pergunta: Leandro, por que são 3 planos? Eu coloquei um plano menor e um plano um pouquinho maior para que irmãos que têm mais condições me ajudem a ajudar outras pessoas mais pobres, para que elas façam parte da comunidade. Então vá até a descrição do vídeo, se inscreva, aproveite essa oportunidade, porque quando estudamos Daniel e Apocalipse, nós estreitamos e muito a nossa relação com Deus e adquirimos todo o preparo que precisamos para o tempo do fim. E nós estamos num tempo muito profético da história humana e você não deveria ficar de fora desta comunidade, porque além das aulas, eu apresento guias de estudo, materiais riquíssimos em conteúdo para quem quer realmente aprender. Tudo bem? Então vá até a descrição do vídeo, se inscreva na comunidade, vai ser para mim um privilégio ter você entre os meus alunos. Qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aqui nos comentários, eu sempre leio todos e para mim é sempre uma satisfação manter esse contato com você. Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua família e nos vemos então no nosso próximo estudo.